Ouvir a voz do meu bom Salvador, seus ditos banquete são, banquete de amor, qual maná celestial, vigor me dão também, me trazem sempre instrução do mestre de Belém. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem a luz. As palavras de Jesus. Amém? Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Louvando a Deus, agradecendo por mais um dia de bênção, mais um dia de vitória, e mais uma vez o privilégio de estarmos aqui reunidos, unidos, para mais uma vez apresentarmos a Deus o nosso culto racional com inteligência de adoração e louvor ao nome do Senhor Jesus, e recebemos também o ensinamento da sua palavra. Todos em pé, vamos estar dando abertura aos trabalhos. Pastor Franciel vai estar orando e em seguida também já distribuindo as oportunidades em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pode ser, meus irmãos? Amém. Vamos orar? Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Deus, nós queremos Te louvar, Senhor, Te adorar, enaltecer o Teu nome, Senhor, porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade de estar aqui. Deus, obrigado pela oportunidade de estar aqui na Tua casa, Senhor, para adorar o Teu nome, Senhor. Aprender um pouco mais da Tua palavra, Pai. Nessa noite, Senhor, eu Te peço, recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, e prepara, Senhor, o nosso coração para ouvir a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, eu Te peço e Te agradeço. Amém. Pastor Dionísio, 2 louvores devocionais. No segundo louvor, irmãos, os oficiais já podem recolher dízimos e ofertas. Amém? Pode ser o irmão Valdir. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Meus irmãos, nós vamos louvar a Deus com um hino. Eu não sei se vocês conhecem bem. Uma ocasião, eu ouvi umas irmãs dizer: eu conheço, mas de outra melodia, não sei o quê. Eu acho que isso deveria ser um modo de azul cantado tudo igual. É o hino 185. 185. Quem sabe me ajude. Glória a Jesus. 185. Aleluia. Amém. Vem tu, ó Rei dos reis, guia os teus fiéis pra te louvar. Grande e glorioso ser, Pai de todo poder, vem sobre
aceita, serão recolhidos dízimo e oferta para a obra de Deus. 125. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Talvez só Glória ao teu nome, Senhor. por aqui. 125. Vem outra vez nosso Salvador, quem dera hoje vir, para reinar com poder e amor, quem dera hoje vir, já com sua esposa vem esta vez. Serão arrebatados por
Oriente se vê o alvor. Multiplicados os sinais já estão. No Oriente se vê o alvor. Uma vez, uns 10, 12 anos, 15 anos, eu tive um sonho desse negócio de alvor no Oriente, quando havia muitas guerras em Israel. E agora essa guerra cruenta lá na Ucrânia, que as pessoas estão sofrendo. E eu pensei comigo, o alvor deve ser, precisa examinar isso direito, mas deve ser as bombas. É sinal, é sinal. As bombas em cima das pessoas, destruindo. Irmão, vocês sabem disso, é um sofrimento que aquelas pessoas estão passando. É cruel. E diz os entendidos de guerras que precisa tomar muito cuidado para não virar a terceira guerra mundial. Misericórdia. Aí se isso acontecer, os mísseis vão passar por aqui por cima. E gente morrendo, baiano morrendo adoidada. Não é só baiano, Ô Jesus, glória a nós. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar. Querido Deus, Pai que estás no céu, no nome do Teu Filho, amado Jesus Cristo, nós queremos, ó Deus, te agradecer, meu Deus, pelo dom da vida. Agradecer a Deus pelo privilégio, Senhor, de estar respirando. Meu Deus, se ajuda na parede. Deus, somos gratos a Ti, Senhor da glória, por estar aqui, Pai, para fazer a Tua vontade, para sentir, ó Deus, a Tua presença. Pai querido, Pai Santo, é um privilégio, Senhor, para nós estarmos aqui. Te agradecemos, ó Deus, por tudo. Agradecemos a Deus pela vida dos Teus filhos, que contribuíram, ó Deus, para a manutenção da Tua casa. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar os celeiros dos Teus servos, não deixando, meu Deus, faltar. Seja a Tua igreja, Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aproveitando que os irmãos estão de pé, o pastor Valdir vai fazer a leitura oficial, né? A paz do Senhor, irmãos. Amém. Aproveitando aqui a deixa do presbítero irmão Dionísio, Glória a vamos Deus. fazer uma leitura aqui, irmão, no Salmo de número 20. Número 20. Salmo de número 20. Glória a Antes de Deus. nós iniciarmos, eu gostaria de tecer um rápido comentário aqui com relação a esse salmo. Do ponto de vista bíblico e escatológico, segundo aquilo que a gente aprende na escola bíblica dominical, em livros, nunca esse salmo esteve tão presente em nossas vidas. Nunca. Talvez nos dias de hoje ele está se apropriando, diante das circunstâncias que nós estamos vivendo, se apropriando, de cada um de nós. Quando a gente olha a história, conforme o irmão Dionísio estava falando, a gente vai vendo uma realidade bíblica se cumprindo. E quando eu estava pesquisando esse salmo, é um salmo de caráter devocional muito forte, mas também exortativo, a gente vê um apelo muito forte aqui no salmista, pedindo para a gente orar pelo rei da guerra. E o contexto teológico, ele vai dar a sua interpretação no Salmo 21. Porque existe uma necessidade de toda a igreja orar pelas autoridades que foram constituídas. Por quê, irmãos? O rumo de uma nação, as diretrizes são tomadas por quem? Pelas autoridades. Então o salmista aqui, ele pede para nós orarmos. Vamos olhar na Bíblia aí, a Bíblia de estudo, vocês vão ver. Olha na notinha de rodapé, com relação ao Salmo 20, vocês vão ver. Orar pelas autoridades, por aqueles que estão em evidência, por aqueles que estão no poder, aqueles que têm a autoridade de gerir a nação. Amém, irmãos? Amém. Vamos ler? Alternadamente, Salmo 20. Diz assim: o Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião.
ama. Lembre-se de todas as suas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as suas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos o Rei quando clamarmos. Aleluia. Maravilhoso, né? Olha, essa é a nossa realidade hoje, irmãos. No verso 2 do capítulo 21, ele diz assim: ó, cumprisse-lhe o desejo do seu coração e não desatendeste as súplicas dos seus lábios. Amém, irmãos? Esse é o nosso Deus, tá? Precisamos acreditar que a oração, ela move, ela muda situações. Vamos orar a Deus, irmãos? Quem necessita de oração, né? Eu também. Vou orar pela irmã Paula, que perdeu mais um ente querido, né, irmãos? Que contexto que ela está vivendo, né? Só o sangue de Jesus. Bom, Valdir, também eu peço oração. De quinta-feira eu vou passar pelo cateterismo. A gente fica assim meio apreensivo, mas pede a Deus que dê tudo certo. Amém, irmãos. Vamos orar, irmãos? Sim. O irmão Luciano também, que é o parente lá, né? Cunhado, irmão da pessoa vitimada lá, né? Vamos orar, irmão, não é fácil, né? Quando se fala de perder um ente querido assim, só quem perde que sabe, né? Mas o Senhor é poderoso, né? Vamos orar em nome de Jesus. Pai Santo, em nome de Jesus, Senhor, ó Pai, intercedendo em favor, Senhor, de todos os nossos familiares, mas em especial nessa noite, ó Pai, da família dos teus servos, os enlutados, aqueles que perderam seus familiares e entes queridos. Senhor, toma em tuas mãos, Pai. Leve o teu Espírito ali, Senhor, para confortar. Senhor, pois a dor é grande, já não podemos fazer, o Senhor pode. Tu és o nosso Deus. Então nós oramos, Senhor, leva o alento espiritual das famílias, consola e conforta para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, te agradecemos por estarmos aqui. Ser conosco, Pai, em nome de Jesus, para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória. Conjuntualizamos, louvando ao Senhor. Depois que conjuntualizamos, a direção está novamente com o pastor da igreja. Amém? Aleluia. Glória seja dada ao teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bem distante eu te vi, para bater a tua
pé. Abrindo as vossas Bíblias, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 15. Glória seja dada ao teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Poderoso, verdadeiro, fiel. Evangelho de João, capítulo de número 15. Eu estarei lendo do 1º até o 16º versículo. Os irmãos acompanhem com seus olhos e nós estaremos refletindo sobre esta palavra mais uma vez nessa noite. O prefácio dessa leitura vai dizer que essa leitura é a continuação das últimas instruções de Jesus aos seus discípulos, falando sobre a união íntima entre Jesus e os crentes, que vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, secará, e escolhe e lança no fogo e arde. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. E nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Podeis assentar, irmãos. Quando estava me preparando para vir para o culto, havia pensado em outros textos para nossa meditação e reflexão nessa noite, quando de repente abri nesse texto e o Espírito Santo me cobrou de falarmos
sobre exatamente o que diz a parte A do verso 16. Que Ele nos escolheu, foi Ele quem nos escolheu, e nos escolheu para darmos frutos. A escolha dele, é Ele que escolhe. Ele não escolhe, como o louvor que as irmãs disse, quem já é capacitado. Não, Ele escolhe pessoas incapazes, e através da sua palavra e do seu Espírito Santo, Ele nos torna capazes de fazer a obra e fazermos de tal maneira que produzamos frutos, e frutos que permaneçam para sempre. Para sempre, como assim, pastor? Para sempre, para a eternidade. Né? Para a eternidade. Muitas vezes, a gente, como pastor, como dirigente de congregação, o presbítero irmão Valdir já foi dirigente de congregação e viveu isso. Muitas vezes as pessoas não nos compreendem, não nos entendem, quando nós, de repente, levantamos alguém, uma irmã para uma liderança, para uma regência, um jovem para uma liderança, para uma regência, um jovem ou uma jovem, né? Levantamos alguém para o ministério, né? Como diácono, como presbítero, como evangelista, e apresentamos, achando que a escolha é nossa. Não é. Não é. A escolha é dele. Jesus é quem escolhe. Nós somos apenas o canal de bênção para apresentar. Mas quem já fez a escolha foi Ele. Jesus que nos escolheu. E Ele nunca erra. Ele sabe quem Ele escolhe. Ele sabe quem Ele escolhe. A grande diferença, na verdade, que eu encontro nesse texto é o seguinte: quando ele diz, né, que se guardarmos os seus mandamentos e permanecermos no seu amor, do mesmo modo que ele guarda os mandamentos do Pai e permanece no amor do Pai, então aquilo que nós realizamos em nome dele vai prosperar e vai dar frutos. Porque algumas vezes somos questionados, e isso acontece não só no que diz liderança da igreja, como pastor, como dirigente, quer seja um presbítero, um evangelista, ou mesmo um pastor, ou mesmo um diácono escalado para dirigir uma subcongregação, e que Deus levanta, só que ele tem restrições ministeriais, né? Porque um diácono que vai dirigir uma subcongregação, por exemplo, ele pode dirigir o culto, né? Ele pode pregar, ele pode indicar, ele pode levantar a liderança, mas tem algumas coisas que lhe são restritas. Ele não pode, por exemplo, celebrar uma ceia. Ele não pode também ministrar a bênção apostólica, né? Isso nós aprendemos lá jovenzinho, né, pastor Dionísio? Nós aprendemos com os nossos pais da fé, né? Então, há todo um conjunto de coisas que devem ser observadas. Até onde vai a nossa autoridade ou o nosso direito, que já diz um preceito legal, né? Fizemos não concluí o curso, como já dei testemunho aqui, mas eu fui até o 3º ano do curso de Direito, e uma das máximas apresentadas pelos mestres, pelos doutores, pelos professores, é essa, que o direito de cada um só começa quando termina o do outro. O que quer dizer isso? Ninguém pode se arvorar do direito de, por exemplo, na igreja, um diácono fazer agradecimentos antes do pastor. Um diácono querer dar doutrina para a igreja, que isso cabe ao pastor. Ou
o presbítero por ele indicado, porque aí já vai dizer a palavra que um dos requisitos para o presbitério é que ele seja apto a ensinar. O presbítero precisa ser apto ao ensino. Então, se o pastor delegar a autoridade para alguém ministrar num culto de ensino, que seja no mínimo um presbítero, que a partir do presbítero é que é exigível a qualidade de que seja apto ao ensino. Quando se leva alguém ao diaconato, não é exigido essa característica. É exigido que seja um bom crente, assíduo nos trabalhos, submisso ao seu pastor, submisso ao presbitério e que faça um bom trabalho diaconal na igreja. E que ele seja, em primeiro lugar, seja provado para ser aprovado como tal. Então, a questão de dar fruto na igreja, todos nós podemos produzir frutos para a glória de Deus. E é isso que Jesus está dizendo, que cada um de nós, quer seja pastor, evangelista, presbítero, diácono, auxiliar, cooperador interno, membro da igreja, presta atenção, membro da igreja, não é membro de banco. O membro do banco, sabe qual é? Madeira, parafuso e cola. Isso é membro de banco, né? Nós nos assentamos nos bancos, mas nós somos membros da igreja, que é o corpo de Jesus Cristo representado aqui na terra. Então, como membros da igreja, cada um de nós precisamos produzir frutos, e frutos que dignifiquem o nome de Jesus. Pastor, que frutos são esses que vai dignificar o nome de Jesus? Todo aquele que exalta o nome do Senhor. Frutos que são apresentados de uma forma submissa, de obediência, de temor e tremor diante de Deus. Não aqueles frutos que levam alguém a empinar o nariz, se tornar arrogante e prepotente, porque Deus lhe capacitou para ministrar uma palavra, né, com graça, com sabedoria, com virtude, porque isso é concessão do Espírito Santo, como ferramenta para que a gente produza bons frutos. Assim como aquele que canta bonito, com uma voz bonita, com uma voz bem audível, né? Com uma voz que chama a atenção, com a unção do Espírito Santo, isso também é benesse do Espírito Santo para alguém, para ser instrumento na mão de Deus, para através do louvor produzir frutos, e fruto que vai durar para a eternidade. Mas não é para ninguém se tornar arrogante, prepotente, achando que é alguma coisa. Não, sempre seremos vaso de barro, vaso de barro. Mas a grande valia desse vaso de barro, sabe qual é? É ter dentro dele o Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade, e é a coisa mais rica que o homem pode ter, é a presença do Espírito Santo na sua vida. E quando eu falo do homem, eu estou falando do gênero humano, homens e mulheres convertidas, que se entregam a Jesus, que se tornam instrumentos nas mãos do Senhor. Aleluia. Porque quando ele começa esse texto, Jesus falando, dando aí as últimas instruções aos discípulos, haja vista que estava se aproximando o momento da sua crucificação, e ele está preparando os discípulos para eles darem a continuidade ao trabalho ao qual eles começaram, tendo a presença gloriosa do Mestre, ainda que em forma humana, sujeito às mesmas paixões e às mesmas necessidades,
que cada um de nós temos para provar que era possível, como ser humano, suportar as adversidades da vida, suportar as necessidades corpóreas, como ser humano, tendo fome, tendo sede, tendo cansaço, necessitando de um sono para descansar e repor as energias, mas também fazendo a vontade do Pai Celestial, mostrando que isso é possível. E ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Então veja bem que ele se coloca, como diz o próprio texto da palavra de Deus, quando vai dizer que ele se esvazia de sua glória, ele se esvazia de sua glória para fazer a vontade do Pai, se torna homem e vai sofrer a morte, e morte de cruz. Mas aqui ele, imbuído ainda da sua divindade, porque ele era 100% homem, como também 100% Deus. Aleluia. Imbuído da sua autoridade divina, da sua postura divina, ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira, vocês são varas. E a vara desligada do tronco da videira, ela não produz fruto. Eu já disse aqui em ocasiões, eu tive o privilégio de ser presidente da nossa igreja, Ministério de Madureira, no Rio Grande do Sul, e eu tomava conta de igreja em 3 cidades. O campo lá é diferente, funciona diferente do que acontece aqui em Guarulhos e outros municípios aí da grande São Paulo e até do estado de São Paulo e de outros estados. Se bem que tem estados que também são sofredores, tanto quanto no Rio Grande do Sul. E eu falo do Rio Grande do Sul porque eu convivi lá. O forte no Rio Grande do Sul, para os irmãos terem ideia, é a igreja Assembleia de Deus da missão. E da missão lá é diferente daqui. Não é a missão que proveio de Belém do Pará, através dos missionários Gunavir e Daniel Beck. Não é. Lá no sul é a missão canadense. É a missão canadense que pessoas vindas do Canadá se instalaram no Rio Grande do Sul, evangélicos, e começaram a proclamar o Evangelho. Então lá o forte é. E em algumas cidades, como na cidade onde eu tinha igreja, onde eu estava pastoreando, que era Gramado, Nova Petrópolis e Três Coroas, que eram as 3 cidades onde eu tinha igrejas, onde eu pastoreava igrejas. Então, Nova Petrópolis, por exemplo, ela foi fundada por alemães que vieram fugindo da guerra, se instalaram na região de Caxias, que é próximo ali a Nova Petrópolis, e eles começaram um vilarejo. Esse vilarejo se tornou cidade, e essa cidade recebeu o nome de Nova Petrópolis, que foi fundada por alemães. Então, ali a característica do povo é de maioria de loiros dos olhos claros, porque são descendentes de alemães. São poucas pessoas que são morenas. Eu já disse aqui que, inclusive, quando eu assumi a igreja, né, eles me consideravam negro. Mandaram um pastor negrão para nós, né? Porque eles falam meio estranho, né? Negrão. Então, me consideravam negros, porque eles são loiros dos olhos azuis ou verdes, bem claros, né? Então, toda essa característica, ela se distribui em todos os lugares. E a Madureira foi instalada, principalmente nos estados do sul, né, do sudeste para baixo, que não tinha a Madureira. E aqui eu entro num pouco de história, como costuma falar o pastor Valdir e o pastor Franciel, né? Isso aqui é a história da nossa igreja. Quando o nosso hoje bispo primário, Dr. Manuel Ferreira,
pastor da convenção, e as convenções eram unidas. Tanto a Conamad quanto a CGDB era uma convenção só, que isso durou até 1988, quando houve o racha, né, em que a convenção da missão, né, a convenção da missão resolveu que Madureira era espúria, e separou e quis que nós nos subjugássemos a não ser reconhecido, os nossos pastores, e no norte e nordeste ainda perdura isso. Alguns irmãos que vão para lá sabem disso, perdura isso, que Madureira é desviado. Mas acontece que, na verdade, a convenção mais antiga é a Conamad. Sabia disso? É a Conamad. Por quê? Porque nosso fundador, Paulo Leiras Macalão, quando ele abriu o trabalho em Bangu, que era ligado à missão, e ele pegava e não tinha isso lá décadas e décadas atrás. Ele saía de São Cristóvão, que era o bairro onde estava instalado a Igreja da Missão no Rio de Janeiro, em São Cristóvão. Ele pegava o trem e ia para o subúrbio, ia evangelizar, e ele começou a ganhar muitos irmãos nos subúrbios, que naquela época era tudo chácaras distanciadas, chácaras frutíferas, de hortaliças, essa coisa toda, e estabeleceu lá em Bangu, né, na casa de uns irmãos que se converteram, o culto. Ele procurou a igreja que ele estava afiliado, que era São Cristóvão, e pediu: olha, manda um obreiro para lá, porque já tem cerca de 30, 40 pessoas novos convertidos que precisam receber instrução e serem batizados. E nisso, o missionário tinha vindo do Pará e estava passando um período em São Cristóvão por causa das festividades, e ele ficou sabendo disso. Olha, tem um moço aí chamado Paulo Leiras Macalão, que ele está fazendo um trabalho lá nos subúrbios distante, e ele está pedindo para mandar um obreiro para lá, para cuidar daquele povo lá. E o missionário que estava em Bangu, lá em São Cristóvão, disse: então eu quero conhecer ele. Aí ele, conhecendo aquele moço, fazendo esse trabalho, já tinha ganho mais de 30 almas para Jesus. Ele disse: naquele tempo não tinha esse negócio de esperar a escala, não. Ele disse: ajoelha aqui, meu filho. Consagrou ele ao pastor, falou: você é pastor, cuida do povo lá. E aí é que nasceu em Bangu a primeira congregação, que foi se expandindo para a região do Rio de Janeiro, e veio, né, final da década de 50, a construção da grande catedral que hoje é no bairro de Madureira. E ele, como pastor, então ele registrou uma convenção de Madureira. Ele registrou uma convenção de Madureira. Isso é parte da história nossa, que está registrada no livro do pastor Cabral, né, Davi Cabral, lá de... esqueci o nome da cidade agora, que ele escreveu. É um livro grosso assim, contando a história das Assembleias de Deus, do Ministério de Madureira. Então, gente, tudo isso é fruto de crentes, mas que foram chamados, melhor dizendo, que foram escolhidos. Vocês estão aqui nessa noite não por vontade própria, o Senhor nos escolheu, Ele nos escolheu. Nós estamos aqui porque Ele nos escolheu, e Ele nos escolheu para darmos frutos, E Ele vai dizer então que a vara em si não pode dar fruto. E o que eu queria dizer, a minha passagem pelo Rio Grande do Sul foi muito boa, porque eu não conhecia. Eu já conhecia a lavoura de algodão, eu já disse para vocês, eu trabalhei em lavoura de algodão, eu trabalhei em lavoura de feijão e trabalhei na lavoura de amendoim também. E também participei de lavouras de frutas, laranja, tangerina, né? Que hoje não se usa mais a tangerina, hoje é mexerica para todo quanto é lado, né? Mas era tangerina que se falava antigamente, tangerina. Então, o abacate, o caju, né? A gente já trabalhou nessas áreas. Mas a uva eu não
conhecia. Eu conheci no Rio Grande do Sul, que é um dos estados maiores em produção de uvas, e de lá, por causa da uva, sai o vinho e essa coisa toda, né? Então, viajando, porque quando eu assumi a presidência da igreja lá no Rio Grande do Sul, eu acabei também sendo indicado como membro da Junta Conciliadora do Estado. O que é ser membro da Junta Conciliadora do Estado? É ser um pastor que faz parte de uma equipe de pastores, de conciliadores, que quando tem problemas nas igrejas, nos estados, eles devem ir em nome da convenção estadual fazer conciliar as dificuldades de cada igreja, de cada campo ou de cada congregação. E nessas viagens eu conheci Garibaldi, que é uma das cidades e região grande produtoras de uva, Garibaldi, Caxias e tantas outras. E aí eu pude observar isso que Jesus falou. Aí eu acompanhei com os irmãos, paramos numa viagem e entramos num vinhal e vimos aqueles trabalhadores que debaixo das parreiras eles iam olhando determinados galhos que saía lá do tronco da videira, e ele vai se espalhando, né? Pela parreira. Eles formam uma parreira com uma estaca cruzada, em forma de cruz, de tantos e tantos metros, e esticam arames nessas estacas e plantam a videira aqui numa ponta. Aí ela vai subindo seus galhos e, como uma trepadeira, vai se enroscando pelos fios de arame e depois começa a produzir frutos, os cachos de uva. E eles estavam colhendo e cortando, tesourando alguns galhos. Então eu fui perguntar para eles: mas esses galhos estão com folhas, né? Por que vocês estão cortando? Ele disse: porque na verdade esses galhos que o senhor está vendo, eles estão realmente com folhas, mas só produz folha, não produz fruto. O ano passado não produziram nenhum cacho de uva, era só folha. Então, por isso nós estamos cortando. Por quê? Porque ele só rouba a seiva do tronco, só produz folha e ainda enfraquece aqueles galhos que produzem cachos. Então a gente corta ele, deixa secar para depois queimar, e aí fortalece os outros galhos que produziram o ano passado e vão produzir o dobro nesse ano, porque daí a seiva que era extraída por esses galhos, que só dá folha, agora vai alimentar eles duplamente e eles produzirão em dobro. Era isso que Jesus estava dizendo, que aqueles que não dão fruto, que são escolhidos, mas não dão fruto, ele vai e corta. Ele corta para que aqueles que dão fruto deem muito mais frutos. Que fruto nós estamos dando? Que fruto é a pergunta que deve cair para cada um de nós essa noite. Qual fruto nós estamos produzindo como varas ligadas à videira? E é interessante que ele usou essa ilustração, porque outra coisa também que eu observei lá, e isso eu já tinha visto nas plantações de frutas. Nas plantações de frutas. Não sei se alguns irmãos aqui viram ou viveram essa experiência, e eu achei interessante. Alguém enxergar num tronco de limoeiro, presta atenção, enxertar num tronco de limoeiro que produziu limão, enxertar vara de laranja-lima, galho de laranja-lima, corta na diagonal o tronco do limoeiro que já produziu bastante limão, aí eles cortam todos os galhos do limoeiro
e recorta lá no tronco próximo do chão, que recebe a seiva, né? Corta assim, escanteado. Aí vem também com o galho de uma laranjeira e enxerta ali. Aí coloca bastante aninhagem, né? Envolve com aninhagem, amarra bem aquilo com limão, com arame, prende aquilo ali. Aí quando aquele galho começa a crescer, aí eles vão eliminando aos poucos o limoeiro, aí vai crescendo a laranjeira, e depois quando começa a dá fruto doce. Dá fruto doce, laranja doce. Tanto que a nossa laranja lima, que nós conhecemos aqui no Sudeste, lá no Sul, sabe como é chamada? Laranja mel, porque é mais doce do que as demais laranjas. É chamada de laranja mel. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que ele pega um crente ruim, que nem eu, enxerga na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, para produzir frutos doces para a glória e para o louvor do teu nome. Ele pega eu, ele pega você, ele pega nós que éramos raça ruim, que não valia nada, enxerga-nos a videira verdadeira para produzirmos frutos dignos de glória ao seu nome. Dignos de glória ao seu nome. Eu estava conversando com o pastor Gilson esses dias, e o pastor Gilson estava me chamando a minha atenção para um detalhe, que ao longo desses anos de ministério, e aqui em Guarulhos, dia 7 de janeiro próximo passado, completou 41 anos que eu sirvo a igreja aqui em Guarulhos. Eu estou pastoreando a 16ª igreja, sendo 13 congregações em Guarulhos. Dirigi uma quando estava no Campo do Brás, que eu passei lá 14 anos, e lá a gente levantou uma igreja no Parque Vitória. Eu já contei aqui em algumas ocasiões que quando eu fui empossado no Parque Vitória, foi alugado um salão grande, mobiliado esse salão. Como eu fazia parte de Jardim Brasil primeiro, e eu era regente da banda, regente do coral, diácono da igreja, superintendente da escola bíblica, secretário da igreja. Então, quando foi para inaugurar aquela congregação, a igreja do Jardim Brasil em peso me levou. A inauguração foi à tarde, banda, coral, obreiros, a igreja toda, todo mundo lá, foi linda a festa. Aí voltou todo mundo para o Jardim Brasil, e à noite foi eu e a Leia para a igreja. Eu e a Leia. A Leia cantava para mim ouvir, e eu pregava para ela ouvir, como se a igreja estivesse cheia. Daqui a pouco entrou um senhor, depois entrou uma senhora, depois veio um casal, depois veio mais alguém, e foi recebendo Jesus, recebendo Jesus, recebendo Jesus, e eu era diácono, foi ganhando almas. Quando eu estava com 36 almas na igreja, já batizados, aí eles vinham, mandavam um presbítero para servir a ceia. Aí logo tiveram que mandar um presbítero para assumir a congregação, e eu voltei para a minha congregação sede para continuar ajudando o trabalho lá. E aqui em Guarulhos, cidade de Cumbica, é a 13ª congregação. E nós estávamos conversando, para a glória de Deus, eu sei que eu não tenho vaidade nenhuma, mas para vocês dizerem como Deus é tão misericordioso, que Ele usa o menorzinho de todos. Ele usa o menorzinho de todos. Eu me considero o menor do menor dos menores dos obreiros de Guarulhos. Mas Deus me usou para levantar pastores nesse campo. Passou por minhas mãos Marcos Vasconcelos, que foi pastor no Jardim São João, quando eu já estava aqui, sendo que ele era meu co-pastor no Parque Jandaia.
eu indiquei ele para o campo, preparei ele, mandei ele para a congregação, e ele se tornou o meu pastor regional no Jardim São João. Pastor Edilson, pastor Anderson, que passou por aqui, ficou pouco tempo com vocês por causa do trabalho dele, foi discípulo. E outros mais, que me foge agora, mas o pastor Gilson falando e relembrando, nós chegamos ao número de quanto? 11 obreiros que nós preparamos no campo, aqui de Guarulhos, que são hoje dirigentes de trabalho. Eu estou dizendo isso para vocês, para dizer que cada um de vocês pode produzir frutos para a glória de Deus, e sem vaidade nenhuma, a gente saber que estão dando frutos e mais frutos e mais frutos, que estão acrescentando para o reino de Deus, para o reino de Deus. Mas irmãos, precisamos estar ligados na videira verdadeira, precisamos estar atentos ao que diz essa palavra, porque ele vai dizer assim no versículo 9: como o Pai me amou, eu também amei a vós. Eu também amei a vós. Aí depois ele vai dizer: e um novo mandamento eu vos dou, que é para que vocês vos amem como eu vos tenho amado. Aí nós conseguiremos produzir frutos ligados na videira verdadeira. Que frutos nós podemos apresentar? O hino 16 vai dizer: como posso, tendo as mãos vazias, ao Senhor me apresentar? Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Irmãos, quantas almas na nossa família, entre os nossos amigos, companheiros de trabalho, pessoas. Eu estava relembrando agora à tarde em casa, meu neto foi me visitar, filho do pastor André, e eu estava aconselhando ele, para que ele anda meio tristinho, porque viu algumas coisas na igreja sendo mudadas, o seu padrão, o nosso padrão, né? Mudou demais, então ele acabou desanimando. E eu falei: meu filho, não olhe para aquilo que é contrário à palavra, continue sendo o que a palavra te ensina, continue ligado na videira verdadeira, para você produzir frutos, para você crescer e apresentar frutos. Eu estava dizendo para ele: pode ser que demore, ou que você nunca fique sabendo os frutos que você pode produzir na sua vida. E eu digo à igreja nesta noite: possa ser que vocês nunca fiquem sabendo dos frutos que vocês produziram, mas na eternidade você vai ficar sabendo. Na eternidade você vai ficar sabendo. E eu me lembro quando eu assumi Vila Nova Bom Sucesso, no dia da posse, assim que eu fui empossado na direção do trabalho, aí teve todo aquele movimento de pessoas cumprimentando, recebendo: seja bem-vindo, pastor. Alguns já conhecidos nossos, porque como eu havia sido líder geral da mocidade no campo, já havia sido líder de regional também. Fomos eu e o pastor Enos que implantamos a primeira regional, que foi a regional da mocidade, no campo de Guarulhos, quando Guarulhos tinha pouco mais de 40 congregações, hoje já tem mais de 100, e nós criamos na época 5 regionais, hoje já são 7, porque o campo cresceu. Então muita gente nos conhecia, muita gente nos cercando, até que me procurou um senhor e veio me cumprimentar e disse: pastor, talvez o senhor não se lembre de mim. Eu disse: filho, na verdade eu vou ser sincero, eu não me lembro da sua fisionomia, porque eu já passei por tanto lugar e é difícil guardarmos a fisionomia de tantas gentes que estão nos plenários de igreja por onde nós passamos. E ele disse: pois é, pastor, mas eu preciso testificar para o senhor que uma noite o senhor estava pregando e louvando a Deus junto com o
seus filhos, como eu fiz aqui em Cidade Cumbica, desde a década de 80 até 98, quando eu estava aqui, pastor Eliseu, eu estive aqui com meus filhos louvando a Deus e pregando a palavra de Deus. E ele disse, e naquela noite, pastor, quando o senhor louvava a Deus com seus filhos, e o senhor falou uma mensagem que cravou no meu coração, eu recebi a Jesus Cristo lá no Parque Piratininga. Hoje eu estou servindo a Deus aqui, sou casado, casei com uma moça crente, já tenho 3 filhos e nós estamos aqui louvando a Deus, porque um dia o Senhor foi instrumento na mão de Deus para me resgatar do mundo perdido. Irmãos, possa ser que a gente não vai saber de mais ninguém daqui para frente, mas com certeza na eternidade nós vamos saber os frutos que nós produzimos. Então estejamos ligados à videira verdadeira que é Jesus Cristo, fazendo o seu querer, nos amando uns aos outros, respeitando a nossa liderança, respeitando aqueles que estão sobre nós com autoridade, não de si mesmo, mas dada pelo Espírito Santo, para que a gente produza frutos para a glória de Deus, frutos dignos de arrependimento. Aleluia. Tem muita coisa que está acontecendo nos nossos dias, que alguém está dando ouvidos a ensinos espúrios de doutrinas que são antagônicas ao que nos ensina a palavra de Deus. E por conta disso, muitos estão procurando movimentos que massageiam o seu ego, porque na verdade a palavra de Deus ela vem para nos confrontar nas nossas posições, para nós termos a posição de vara e entender que se estivermos desligados da videira verdadeira e não produzirmos frutos, seremos cortados, seremos lançados ao fogo. E a vinda de Jesus está próxima, quando Ele vai dizer para alguém que vai entrar no rebanho, e quando esse alguém for barrado na entrada, ele vai dizer, mas eu fui pastor de uma grande igreja, eu fiz um grande movimento, muita gente se salvou, muita gente foi curada, muita gente foi liberta das opressões dos demônios, muita gente eu ganhei para ti. O Senhor vai dizer, você ganhou para mim? Não, a minha palavra ganhou, o meu nome curou e o meu nome libertou, mas a ti eu não conheço, porque tu não viveste de acordo com a minha palavra e não produziste fruto digno de arrependimento. Que Deus nos ajude a produzir os frutos de arrependimento para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém? Pastor Marcelo. Aleluia. Meus irmãos, aviso da semana rapidamente. Quarta-feira, às 20 horas, oração sobre o tema Orai sem cessar. Quinta-feira, 8 da manhã, consagração com toda a igreja. Às 19h30, campanha da vitória com ciclo de oração. Sexta-feira, consagração com toda a igreja. Sábado é livre. Domingo, 8 horas da manhã, consagração com toda a igreja. 9 horas escola dominical. 9 horas escola bíblica dominical. Ensaio com rocha eterna às 10h30. E às 18h45, o nosso culto com família. Fiquemos de pé, irmãos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós Te agradecemos, Jesus. Te agradecemos, Senhor, por este culto. Te agradecemos pelos louvores que entoamos a Ti. Te agradecemos pela Tua presença. Te agradecemos pela Tua palavra, Deus. Nos ajuda, Senhor, a darmos frutos, Deus. Que o Senhor possa, Senhor, nos usar, Senhor, a cada um. Deus, e aquele, Senhor, que por acaso está abatido, triste, nos limpa, Pai, para que possamos dar cada vez mais fruto, Deus. Continua conosco, Senhor, estende as Tuas mãos sobre a Tua igreja. Pai, abençoa os Teus servos, que
não tiveram força para estar aqui, Pai, ouvindo a Tua palavra, desperta, Senhor, a Tua igreja. Sabemos, Deus, que estamos nos últimos momentos, Deus, aguardando, Senhor, o Senhor raiar nas nuvens. Então, Senhor, nos prepara, nos ajuda, Senhor, a aguardar a Ti, Senhor, e que possamos, Senhor, não estarmos de mãos vazias, mas possamos, Senhor, dar fruto para que o Teu nome seja glorificado. Deus, despede o Teu povo em paz, leva cada um ao seu lar com segurança, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, Quem será contra nós? tudo posso. Naquele que me fortalece. E a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito seja sobre todo o povo de Deus e assim permaneça hoje e sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.